Oi, pessoal, eu sou a Belka, artista visual e embaixadora da campanha Janeiro Branco. Que bom ter você aqui para o meu segundo episódio do projeto Semana Viva Janeiro Branco. O tema da conversa de hoje é: quem pode ter burnout? Bom, para falar disso, eu chamei dois convidados incríveis que fazem a diferença nas suas áreas e têm muito para compartilhar sobre autocuidado, resiliência e bem-estar. Verônica Oliveira, do Faxina Boa, é uma verdadeira inspiração quando o assunto é empreendedorismo e histórias que transformam. E o Rodrigo Credidio, que também vem trazer sua perspectiva enriquecedora sobre o tema. Então, gente, se prepara para uma conversa cheia de insight, de reflexão. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Credidio, com a Verônica do Faxina Boa. É um prazer te ter aqui, Verônica. Muito obrigada por estar aqui. Começando mais uma pauta da Semana Viva Janeiro Branco, que é um momento muito importante para mim. Eu queria, primeiramente, que você se apresentasse. Gratidão pelo convite, Belka. Sou o Rodrigo Credidio, sou um homem branco de cabelos castanhos curtos, tenho olhos castanhos também, nariz alongado, tenho uma barba curta grisalha. E hoje eu visto uma camisa polo cinza com calça jeans. Sou formado em comunicação, trabalhei 20 anos como cliente na indústria farmacêutica e por conta do assunto que a gente vai falar aqui, eu acabei guinando a minha carreira para a área do empreendedorismo social. Hoje eu tenho uma consultoria na área da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência, e ministro palestras, letramentos e faço projetos relacionados ao tema. E estou começando a escrever também, né, livros sobre a temática da diversidade, da empatia, que é um outro tema que eu também conduzo alguns treinamentos, e sobre a inclusão de forma geral, para principalmente os jovens e as crianças começarem a se aproximar desse tema, né. E sou um homem casado com a Fernanda, tenho 2 crianças, o Benício e a Estela, e é isso, faço da inclusão meu modo de vida. Legal, obrigada, Vê. Conta para mim. Sou a Verônica Oliveira. Eu tenho 43 anos e 3 filhos. Uma de 25, um de 16 e uma de 3. O que é bem maluco. E eu sou escritora, criadora da página Faxina Boa. E eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, baixinha, tenho 1,5 m, cabelo bem curtinho, um sorriso largo e me visto com roupas pretas. Sim. Vou aproveitar que todo mundo fez a autodescrição, vou fazer a minha também. Sou uma mulher branca, tenho cabelo mais ou menos na altura dos ombros, gosto de acessórios um pouquinho mais exagerados e hoje estou vestindo um vestido azul e branco. É super importante, inclusive, que você trouxe essa questão da autodescrição, porque a gente já começa, né, explorando esse assunto da inclusão, que é a tua missão aqui. Então, eu quero começar falando de empatia, em especial em relação à saúde mental. Você acredita que a empatia tem o poder de resgatar uma pessoa que possivelmente sofre de um burnout ou possivelmente evitar que a pessoa acesse tenha uma doença emocional como um burnout, isso pensando no ambiente corporativo? Sim, excelente pergunta e eu gostaria, antes de dar a resposta, de explicar, de conceituar a forma como eu enxergo o tema da empatia. Eu defino a empatia como uma conexão à essência de uma pessoa, né? Seja essa pessoa você mesma ou uma outra pessoa. E pouco se fala da autoempatia, que seja justamente o contato, a conexão com o nosso jeito de ser, com os nossos defeitos, né? E no mundo corporativo, pouco tempo é alocado para a nossa autogestão, para o nosso autocuidado. Ainda mais nos dias de hoje, né, onde a pressão e a concorrência é muito acirrada, torna-se quase um exercício hercúleo ter esse tempo de se rever, de regular suas emoções. E em 2007, foi quando eu, inclusive, foi o ápice da minha carreira como executivo de marketing. E não é à toa que eu tive a síndrome do pânico acompanhada com burnout, porque realmente eu não fazia essa autogestão. Tinha também desregulado nessa época a alimentação, o exercício físico,
Tudo que você pode imaginar de autocuidado, eu tinha largado mão, né? E aí, realmente, veio o estopim. Então, tem tudo a ver. E, principalmente, eu gosto de fazer essa primeira fala, mostrar que a empatia começa com a autoempatia. Não adianta a gente querer oferecer um ombro amigo à pessoa, ao colega do trabalho, se a gente não está bem, se a gente não se conhece e se a gente não conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a empatia começa por aí, sabe? Então, nas oficinas que a gente ministra, a gente tem esse cuidado de mostrar que primeiro nós, depois os outros. E não tem nada de narcisista ou egocêntrico em fazer isso. Pelo contrário, você estará mais apta ou mais apto Pleno. a oferecer ajuda quando você está bem, né? Então tem tudo a ver. Eu ia até te perguntar se existe o termo autoempatia. Sim. Porque a gente realmente vai se anulando, né? Com certeza. Verônica, e você tem uma grande experiência como criadora e influenciadora. Mas antes disso, enfim, toda a sua história, toda a sua trajetória, como que tudo que você passou te ajuda hoje a ter uma boa saúde mental, um equilíbrio, enfim, como você lida com a sua saúde mental hoje, baseado na tua experiência? Hoje eu tenho a possibilidade, a oportunidade de me cuidar de uma forma que 8 anos atrás eu não tinha, quando eu comecei o Faxina Boa. Então, a minha história, ela é acompanhada de muitas pequenas violências que vão fazendo com que eu não tivesse o acesso ao autocuidado e, com isso, também de cuidar dos que estavam próximos de mim. Então, tanto a falta de cuidado pessoal, profissional, acho que faltou muito para mim em todos os aspectos da minha vida. E isso foi minando a minha saúde mental. Então, a partir do momento em que você não tem o mínimo, é muito difícil de correr atrás um médico tinha falado para mim para meditar, dormir bem, sendo que eu não tinha acesso à comida. Eu não conseguia ter 4 refeições no dia. Então, é muito difícil você manter a sua sanidade quando você é privado de cuidados básicos. E aí, hoje, que eu tenho essa possibilidade de proporcionar isso para mim e para minha família, eu consigo conversar com as pessoas sobre isso de uma forma muito clara e muito honesta e transparente. Isso faz bastante diferença. Então, sempre que eu posso, eu uso a minha história para inspirar outras pessoas a buscarem o equilíbrio na saúde mental. Esse é o gancho que eu me sustento a todo janeiro, que eu trago essa pauta do Janeiro Branco, para que a gente, às vezes, só contando o que a gente viveu, o que a gente passou, é suficiente para que uma pessoa não vá tão longe, né, em questão de um adoecimento emocional, e às vezes a pessoa se pega neste caminho, ou ela se previne de então, assim, parece... falar, só vou contar a minha história, não, é tudo isso, você vai contar a sua história e possivelmente resgatar diversas almas, né, como você gosta de usar. E que a pessoa possa detectar alguns sintomas que a gente vai falar aqui, de, nossa, eu tenho isso, já aconteceu isso comigo, e começar a ligar todos os radares possíveis para antever ou se proteger, né, das consequências. E a Verônica trouxe um ponto importante, que é até que ponto a classe médica hoje, né, por conta até da recência do tema do burnout, da saúde mental, quanto a classe médica está preparada para nos dar as respostas que a gente precisa. Às vezes, é o que você falou, né? Ele deu uma dica, mas não conhecia a fundo o dia a dia da Verônica para, de repente, passar algo mais empático, né? Uma receita mais empática. Então, isso só mostra a importância do tema. A gente está falando várias vezes, em várias nuances, para que todo mundo tenha noção, né? Não só a pessoa que trabalha, mas quem cuida, né? Por causa da classe médica, das famílias. Então, ter esse espectro todo, né? Todo mundo alerta em relação à saúde mental. É importante. Agora, um ponto que me encantou na sua história, e não é de hoje, é o bom humor que você lidou com tudo isso. Eu escutei de um amigo, Léo Abraão, fundador do Instituto Janeiro Branco, ele falou assim, não importa o que fizeram com você, o que importa
É o que você fez com o que fizeram com você. E eu acho que isso para você também encaixa de um jeito magnífico, porque tem muito sofrimento envolvido, tem muita culpa envolvida, mas aquela força interna de eu preciso me ajudar e eu posso fazer isso sendo a minha maior inimiga, ou eu posso fazer isso sendo a minha melhor amiga, né? Então, assim, eu gostaria muito de te ouvir falando um pouquinho disso, de como encarar as coisas com bom humor, às vezes faz com que o sofrimento seja um pouco menos intenso. Eu brinco quando alguém fala assim, um dia você vai rir disso. Eu falei, eu tô rindo porque eu tô traumatizada. Rindo de desespero. Sim, é o famoso rindo de nervoso. E, no entanto, eu levo as coisas com humor porque é a minha forma de me defender de tudo que eu já sofri. Então, eu me lembro quando, por exemplo, eu passava a necessidade com meu filho, a gente morava num lugar muito precário, num quarto de cortiço, e nós ouvíamos as brigas do casal no quartinho do lado. E, invariavelmente, o marido agredia a esposa. E eu colocava a música alta e falava pro meu filho, vamos brincar de balada. E tentava fazer com que ele não percebesse o que estava acontecendo em volta. E é a minha forma de lidar com esse tipo de coisa. Então eu brinco que qualquer situação, eu falo brincando de tudo que me aconteceu. Eu tentei suicídio em 2016. E hoje em dia, quando alguém pergunta se me dói falar sobre isso, eu falo, claro que não, tô aqui, tô de boas, passei por isso. Então, eu consigo levar com uma certa leveza tudo aquilo que poderia ter me destruído e não me destruiu. Então, eu acho que essa é a força do negócio, é saber que, apesar de tudo que já me aconteceu, eu tô viva, tô de pé e tô lutando. Rô, ela foi autoempática? Isso, assim, dá pra gente colocar isso nessa esfera? Porque, assim, é isso, vamos então tentar dançar. Filho, vamos dançar. Talvez a sua vontade mais interna lá fosse sentar e chorar, Nossa, né? Sim. Mas você fala, não, vamos levantar e vamos dançar. E eu acho que nós, mães, agora até fazendo um novo... um outro gancho sobre a maternidade, a gente tem essa habilidade de se reinventar, e eu falo que às vezes algumas forças vêm do útero, porque não, você fala, eu não sei de onde, mas eu levantei e fiz. Sim. Não sei explicar, né? Não. Então, assim, você acha que ressignificar a vida nesse caráter de trazer uma alegria, trazer uma dança, trazer alguma coisa que te tire momentaneamente daquilo, é um ato de autoempatia? Com certeza, eu acredito. Eu fico me perguntando o para que existe o burnout, né? O porquê a gente sabe, né? Excesso de trabalho, de preocupações, etc. Mas o para quê? Porque tudo tem uma lógica, né? E eu acho que é justamente o universo querendo dar um recado assim para, tipo, se valorize, se ressignifique, valorize as suas potencialidades. E às vezes, só esses momentos de queda, às vezes até uma queda, né, mais emblemática, assim como foi a tua história, né? São necessárias para a gente realmente nos descobrirmos e valorizarmos aquilo que a gente carrega, né? Hoje eu sou muito grato ao burnout que eu tive 17 anos atrás, né? Porque foi através do burnout que eu fechei uma porta e abri uma janela imensa, né? Eu acho que se não fosse o burnout, eu não teria mudado de área, enveredado pelo mundo da empatia, da diversidade e da inclusão. Então, com certeza é uma manifestação de autoempatia e que às vezes é necessário quedas assim, né? Pra gente recomeçar, religar, ficar de pé, né? Mais forte, né? Não sabia dessa tua história, já fiquei emocionado aqui. E você passando por esse momento que você cogitou um suicídio, o que hoje faz a Verônica diferente por ter passado por isso? Eu acho que faz com que eu veja as possibilidades que estão à minha volta de um outro jeito. Faz com que eu dê mais valor quando as pessoas perguntam ou quando elas apontam para mim dizendo como você teve coragem de tentar suicídio se você tinha 2 filhos. E eu sempre respondo, foi por eles.
porque eu não me via capaz de prover o suficiente para eles, então eu queria que eles ficassem com outra pessoa que não fosse eu. E eu achava que isso estaria dando a possibilidade para eles de ter uma vida melhor. E eu sempre me lembro dessa história que me deixa até emocionada. O meu filho, eu achei que ele tinha 8 anos. Eu não achei que ele soubesse exatamente o que tinha acontecido até então, porque ele ficou com o pai a partir do momento que eu fui internada, e eu não sei, ninguém falou nada para ele do que tinha acontecido, mas quando a gente conseguiu se ver, quando eu saí do hospital, ele falou assim: eu poderia ter qualquer mãe rica, mas eu queria ficar com você. Uau, hein? E eu pensei, de onde ele tirou isso? O que ele falou? De onde ele tirou? Como você ele sabe? precisava ouvir, né? E assim, Sim. são as mensagens que vão chegando. E aí eu fico pensando que eu não estava vendo as forças que eu tinha, as potencialidades que eu tinha. Então, acho que eu precisei chegar no momento de fraqueza absoluta para perceber que eu tinha força. Uau. Impressionante, né? E vem essa força, esse né? resgate. Do nada, assim, né? Bem, por isso que eu brinquei, né? Eu falei, vem do útero, eu não sei dizer da onde que É. veio, mas veio, assim. Algumas pessoas me perguntam também, né? Falam, nossa, mas da onde? Se você estava tão mal, tão arrasada, por que você teve a ideia de criar todo dia? É um pedido de socorro. Eu falei, era um Sim, pedido de socorro, que a forma como eu encontrei. E que, graças a Deus, também abriu e ainda Nossa, abre, assim. Eu falo, nossa, o nosso encontro aqui, eu falo que a cada janeiro eu encontro com mais e mais pessoas e a gente estabelece novas conexões e a vida segue. Então, assim, que bom, né? Foi a duras penas. Ninguém quer passar por um sofrimento tamanho. Ninguém quer chegar num ponto tão extremo. Mas a gente se ressignifica. O caminho é duro, mas a gente traz eu falo, floresceu, coloriu, né? Começa tudo de novo. E a vida fica muito interessante, né? A vida fica muito legal, sim. né? E eu acho que você trouxe um ponto super interessante, que a gente está longe da nossa essência, né? E é por isso, e o burnout é um aviso para isso. Quando eu cheguei na psiquiatra, a primeira palavra que eu sentei na frente dela e falei assim, eu preciso voltar para casa. Eu não sei onde eu fui parar. É uma coisa muito louca, né? Então eu gostei muito desse ponto que você trouxe de o burnout acomete quem provavelmente está muito longe de casa, né? Total. E o mundo hoje, principalmente corporativo, nos conduz para direções que às vezes estão muito distantes da nossa essência, da nossa casa, né? E aí, se você não percebe, o universo se encarrega de arranjar um jeito de, não é? de mostrar, né? Outra coisa que aconteceu muito comigo, eu gostaria de saber de vocês, eu falo que o meu corpo avisou de diversas formas. Assim, eu tive queda de cabelo absurda, eu perdi muito peso, porque eu tive muitos problemas gastrointestinais. Eu desenvolvi um apertamento dentário. Eu falei, assim, ou seja, era uma coisa após a outra, que se eu tivesse parado para ouvir, provavelmente eu teria percebido. Mas eu deixei acontecer até que isso começou a cometer uma esfera emocional mesmo, né? Até que eu comecei um quadro de despersonalização. É um pouco da depressão, um pouco da ansiedade, aquela luta, eu não quero viver no passado, não quero viver no futuro. Tive um episódio de pânico, e ainda assim você fala, não, tudo bem, amanhã, né, segue a vida. E com vocês, como foi? Vocês sentiram o corpo dando notícias? Eu tive um episódio recente, no ano passado. Tenho meus amigos que têm bandas de rock, e uma banda me chamou para cantar uma música no palco com eles, e eu tava super empolgada por esse momento. E quando eu subi no palco, eu simplesmente apaguei. Eu não conseguia falar nada, eu fiquei em pé olhando para todas as pessoas, e eu não conseguia respirar direito, nossa, eu apaguei completamente. E de lá para cá, eu comecei a duvidar de mim mesma, a falar, se eu subir no palco e não conseguir falar, nunca mais eu vou conseguir trabalhar. Agora eu sou burra, eu não sei mais. E é muito doido. Então, depois de um tempo, eu fui sentindo e falei, tá, isso pode ser
um burnout, isso pode ser um momento chave ali em que as coisas desandaram. E eu ainda estou no processo de voltar a ser quem eu... E a sensação foi essa, eu falei, eu me perdi ali. E de lá para cá eu ainda estou na dúvida de como voltar. Tá sendo um processo muito difícil. A caminhada é longa, né? Parece, não, vai lá, tira umas férias. Não é Não, isso. e assim, a sensação é que se eu viajar, eu tô levando o problema comigo para dar uma volta. Muito bom. Nossa. Não é isso que vai resolver. Eu tô lá, os desgraçamentos da cabeça tá tudo junto. Se eu, Tem jeito, é. se eu deixasse ele lá e voltasse, tava beleza, mas ele volta junto. Incrível, né? É incrível. No E meu, você? no meu caso, começou com um desmaio. No dia do desmaio, eu não almocei no horário que deveria ter almoçado, por conta do trabalho, fiquei trabalhando. E nesse mesmo dia, eu tive uma sessão da minha primeira tatuagem, que era às 5 da tarde. Daí, o que eu fiz? Eu varei, trabalhei direto, daí fui direto fazer minha tatuagem. E depois da tatuagem, fiz um lanche. E aí, cheguei em casa, senti uma certa tontura, eu estava sentado no sofá, coloquei a cabeça para baixo e acordei com a minha esposa gritando. Eu, assustado, achando que alguém tinha entrado em casa, alguma coisa assim, e ela estava gritando porque ela me encontrou no chão, de olhos abertos, que é um dos sintomas do pânico, etc. Inconsciente. Ela me chamava, eu não reagia, e aí eu voltei, mas não lembro, assim... eu acordei com ela gritando, né? E aí comecei a fazer uma série de baterias de exames, tudo que vocês podem imaginar, assim... ressonância, para descobrir o que tinha acontecido. Fiz até aquele tilt test, que não sei se vocês conhecem, é um teste que você é colocado de cabeça para baixo realmente para incitar o desmaio. Não deu nada, assim, nenhum dos exames que eu fiz deu uma coisa, e aí o cardiologista falou, olha, tudo indica que seja a questão emocional, de estresse, acredito que seja uma síndrome do pânico. Eu não cheguei a passar por um psicólogo ou um psiquiatra, mas comecei a fazer terapia. Só que depois desse desmaio, comecei a ter vários episódios de palpitação, sudorese e uma sensação que é difícil de descrever, uma sensação que parece que vai morrer, assim. A gente não sabe qual que é a sensação, né, antes de morrer, mas a gente fala, parece que eu vou morrer. E pressão 16/11. Nossa. Então, toda semana eu tinha essas crises, ia para o ambulatório, me dava um remédio, que eu achava que era de pressão, e a pressão ia para 12/8, era um ansiolítico. E aí tudo se conectou. E aí comecei a pensar, estava com sobrepeso, pressão alta, alimentação extremamente desregulada, sem exercícios. E aí que cai a ficha. Nossa, então isso que eu estou vivenciando agora é uma consequência de um hábito que a gente não se liga. Né? E é duradouro, né? Assim, há muito tempo você está com esse estilo de vida. Então foi só nesse período que eu me liguei de todo o dano que eu estava, toda a violência que você usou esse tema, achei, né? Que é uma violência mesmo, que a gente se faz e a gente não percebe, né? Isso mesmo, a gente se permite. Se permite, coisas, né? Os horários, a alimentação, e aí isso, depois de um tempo, cobra-se o preço, né? Sim. Eu quero trazer um pouco do assunto, voltar um pouco, resgatar a diversidade, resgatar o assunto da empatia, porque ser aceito, sem dúvida nenhuma, é um acolhimento, um amparo para a saúde mental, né? Porque quando a gente está em algum lugar que não nos querem, com certeza isso começa a abalar a gente. Então, trazendo esse assunto, a Verônica tem um filho autista, e o Rô trabalha muito com essas questões de diversidade, de inclusão, de empatia. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, acho que você pode contar das situações que você passou já, em tudo isso que você já contou, que é teu, tem mais mais essa batalha, mais essa... Porque é uma questão dele, mas é você que tá ali capitaneando o barco, né? Sim. Então, assim, conta pra gente um pouco, e daí o Rô traz um pouco esse respaldo um pouco mais teórico e técnico disso. Hoje meu filho está com 16 anos, mas a gente só conseguiu ter o laudo e a comprovação de que ele estava no espectro quando ele tinha 8. E por que demorou tanto? Porque a gente dependia do Sistema Único de Saúde, a gente dependia de encontrar profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico.
E depois a gente conseguiu pelo que hoje é chamado de Instituto Jô Clemente, que era a APAE. E foi na APAE que a gente conseguiu obter o laudo e ter essa certeza. Porque era muito difícil. E eu me lembro uma vez, eu tenho problema com a classe médica. Conversando com um neurologista, e aí eu falei que eu tinha a suspeita de que ele estava no espectro, e ele virou para mim e falou, você não é médica. E aí quando eu peguei o lado, me deu muita vontade de chegar lá e falar, eu falei, eu sabia, eu conheço o meu filho. E é muito difícil a sociedade geral ter a compreensão de como lidar com as pessoas que são diferentes. Então, a escola falava, a gente não tem conhecimento suficiente para lidar com ele. Quando você vai nos lugares, eu me lembro de situações que eram, para mim, banais, mas chamava a atenção de todo mundo. Então, ele não sabe, acho que hoje ele consegue, com um pouquinho de dificuldade, amarrar o cadarço. Eu comprei tênis para eles todos com velcro, mas ele não conseguia de forma alguma. E aí eu abaixei para amarrar o cadarço dele, tava na Avenida Paulista. E uma mulher falou assim, é por isso que esses filhos, quando crescem, batem na mãe, porque a mãe faz tudo. Ai, gente do céu. Ou Quanta coisa, né? Pega a fila preferencial, a pessoa fala, qual é o problema dele? Falei, o dele eu não sei, mas o seu... difícil, é muito difícil. Então, a gente percebe no dia a dia que eu tenho medo do mundo que espera por ele quando ele for um adulto. Porque alguns comportamentos a gente justificava com, é uma criança. Mas e agora? Agora ele tem quase 2 metros de altura. Ele é menor de idade, mas ele é gigantesco. Então, às vezes... E eu tenho medo de situações, por exemplo, se ele tem uma crise... E eu tenho medo dele sofrer violência policial, porque a pessoa não vai entender, e se ele estiver gritando e ele perdeu o controle, ele pode sofrer. E eu tento ter essa conversa com ele, e é muito difícil para mim falar, você não pode ter uma crise no meio da rua, porque você pode apanhar por conta disso. Apanhar talvez seja uma das menores preocupações. Então é muito complicado lidar com isso, é uma luta diária para eu entender as necessidades dele, e da gente entender a compreensão do mundo com relação a ele. É bem difícil. Rô, a gente, como sociedade, a gente está um pouquinho mais maduro para lidar com essas coisas, ou a gente ainda tem muito chão para ser mais inclusivo? Difícil para responder essa pergunta. A minha sensação é que o convívio agora tornou-se algo mais naturalizado, né? Quando a gente olha a história da pessoa com deficiência, a pessoa com autismo no Brasil, até a década de 60, 70, elas viviam realmente escondidas, institucionalizadas, né? As próprias famílias tinham receio de não deixá-las circularem na rua porque temiam que podia acontecer. Hoje a gente já vê um pouco mais e isso facilita o convívio. Eu acredito que o convívio vai trazer essa noção, essa percepção da necessidade de a gente rever os nossos valores, né? Eu não comentei no início, Belka e Verônica, mas eu tenho uma deficiência também congênita. Eu nasci com uma má formação da perna esquerda, isso me deu uma escoliose. Eu tenho algumas limitações de marcha, né? E eu estou comentando isso porque boa parte das pessoas com deficiência, elas passam a adolescência até por medo de ser rejeitadas, né? No teu primeiro namoro, essas coisas, escondendo a sua deficiência. E eu, só aos 30 e poucos anos que eu assumi essa característica física. E então, eu estou falando isso porque tem a ver com essa dor social. E é um termo já cunhado pela neurociência. Inclusive, neurocientistas descobriram que a dor social, que é a dor da rejeição, da exclusão, ela aciona as mesmas áreas cerebrais do que uma dor física. Real. Né? Então, quando a gente fala de deficiência, a gente está numa constante gestão da dor social, não só de quem tem a deficiência, ou a síndrome, ou o transtorno, mas dos familiares, né? Então, eu imagino você, diariamente, 24 horas por 7, se preocupando, né, com seu filho. Então, isso tem tudo a ver com saúde mental. Então, eu queria comentar uma coisa que você falou, da participação na sociedade das pessoas com deficiência. Eu não conhecia nenhuma pessoa com deficiência até ter o meu filho. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa no espectro.
Hoje eu tenho um monte de amigo, autista adulto, autista criança, um bocado. Mas até então, a gente não tem verdade. essa proximidade. No nosso círculo de amigos, a gente não tem pessoas com deficiência. Então, parece que quando vê aí, fala, ai, que diferente. Eles estão vivendo por aí, a gente aqui não percebe. É um mundo Exatamente. novo que se abre Sim. pra gente, né? Assim, você fala, vou adentrar, vou adentrar neste mundo. Mas o que eu ia te perguntar é assim, por causa disso, porque você entendeu e agora você se interessa mais, você fica mais atenta, né, a isso, ou porque também, porque eu acredito sim que temos mais diagnósticos, temos mais acesso, também tem pessoas que estão descobrindo que são adultas em algum grau, que são pessoas com autismo, em algum grau elas estão descobrindo e diversas coisas estão fazendo sentido para ela, né? Assim, diversas inquietações que passaram a vida inteira, enfim. Então, acho que hoje a gente também está com mais acesso à informação em relação a isso, né? E também tem um mundo novo que abre para cada um de nós. Com certeza. É o acesso e a quantidade de pessoas que a gente passa a interagir nos empoderam de falar, nossa, eu também vou assumir a minha deficiência, a minha característica, porque meu amigo é assim, porque eu conheci uma pessoa assim. Então, esse convívio que a Verônica comentou é importantíssimo para a pessoa se empoderar das suas potências, das suas singularidades, né? E isso tende a cascatear para as pessoas sem deficiência, para as pessoas. É um processo moroso. Talvez a gente tenha que esperar mais algumas gerações para ter falar assim, não, o Brasil é um país inclusivo, sabe? Sim. Hoje eu acho que a gente está numa fase ainda de estamos engatinhando nessa... Mas acho que estamos olhando, né? Sim. Acho que tá... Você contando a sua experiência, você vindo sempre a público falar e conscientizar. É isso que a gente vai fazendo pequenos esforços para impactar 1, 5, 10 e aos poucos essa rede vai ficando mais poderosa, né? Você falou de gerações. Eu tenho uma filha de 7 anos e tenho um bebê de 2, então a minha de 7 já vai para a escola. Eu sei que você também tem uma filha pequena. A sua de 3 anos, não sei se você já conseguiu extrair isso, mas eu acho que eles também já vêm com um chip diferente, né? Porque ela faz perguntas deliciosas de ouvir, assim, que você fala. E porque, querendo ou não, eu tenho a minha história, eu tenho, né, as minhas crenças, eu tenho já o que eu construí, então, assim, às vezes eu me controlo bastante para não falar nada que possa ser um limite para ela, sabe? Mas eu noto que ela já percebe o mundo, o amor. Cada um pode gostar de quem quiser, né? Assim, ela não tem... É purinho e é verdadeiro, é genuíno. Então, não sei se vocês notam isso com as crianças, mas eu acho que eles já vêm muito mais evoluídos do que nós. Sim, e tendo a gente como pais e mães, reforça, né? Dentro de casa. Então, hoje a gente, por ter passado por uma série de questões, a gente fala uma supernaturalidade sobre esses temas, né? Acredito eu, do que boa parte das outras famílias. Então, isso também reforça e estimula essas perguntas, né? Sem vieses, sem... né? Eu vou contar uma história. Conta, faz favor. Tava no metrô com meu filho, não lembro quantos anos ele tinha nessa época, e tinha um homem com um braço só. E ele apontou e falou, esse cara é igual o robô, não sei das quantas, do jogo tal. Olha só. Aí eu, não pode falar isso, meu Deus do céu, fala baixo, você é doido. Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei, porque falta de educação. Você acha que ele não sabe que ele só tem um braço? Aí eu comecei a ficar nervosa. Aí tinha uma senhora lendo no banco da frente, ela até abaixou o livro e ficou olhando pra gente. E aí eu falei assim, é que não é, ele sabe, mas é que não sei, você ia gostar se ele apontasse e falasse, olha aquele autista ali, parece não sei o que. Ele falou, mas eu sou autista. Aí ele falou, se eu tenho autismo e ele só tem um braço, tá tudo bem. Quem tem problema com isso é você. É uma aula! Eu acho que ele tinha uns 7 anos. Aí deu tanta raiva porque ele estava correto. Realmente é um chip. Então. Eles são diferentes. E se não foi você que pôs, né? Nasceu assim, porque é uma aula mesmo que a gente tem com eles de evolução. É incrível.
Isso é ótimo, né? Porque a gente vai ter uma geração aí de adultos mais empática, mais inclusiva, mais que escuta mais, né? Uhum. Eu tô bem otimista aí. Sim, eu confio bastante na molecada. Agora eu vou trazer, assim, pensando em mercado de trabalho, e aí a gente pode adaptar para uma escola. Eu digo, a rede que nos envolve, assim, né? O mundo que a gente está. Como vocês acham, você me conta da tua experiência com seu filho, e você com a sua experiência dentro do mundo corporativo, o quão preparado você acha que a gente está para olhar genuinamente para assim, que seja o RH da empresa, que seja, não necessariamente eu como com a minha colega, se eu vou ter capacidades, porque não sou técnica, não sou uma médica para conseguir avaliar. Mas a gente tem estruturas já preparadas para olhar para a saúde mental da rede, do convívio, do núcleo? Ufa! Olha, eu sempre vou pela seguinte linha de raciocínio, que ao longo da vida a gente vai construindo crenças, né? E automaticamente a gente vai criando vieses também em relação a vários temas. E o tema da diversidade humana é um tema bem enviesado, né? Com muitos estereótipos. E não tem como falar de saúde mental sem falar do julgamento do outro, né? Então, agora que o assunto cada vez mais falado, o Janeiro Branco chegou para chegar mesmo, veio para ficar, acredito que a tendência é que haja uma aceleração desse processo de conscientização, não só do RH, das lideranças das escolas e de outras instituições, mas um aparelhamento também, sabe? Porque não adianta a gente ter a intenção de falar sobre saúde mental, de ser mais inclusivo, ser mais empático, e as empresas não saberem como fazê-lo, né? Ou deixam vários feridos pelo caminho, né? Assim, às vezes tem capacitações, tem até diversos memes relacionados a isso, porque capacita aqui, mas depois, na hora que a gente vai para a sala de reunião, Sim. A realidade é outra, né? Volta para... Quando a gente fizer uma costura de políticas públicas com saúde mental e políticas de inclusão, acredito que vai ter uma aceleração bem perceptível, assim, em todas as instâncias da sociedade, né? E cabe a nós, não só consultores, mas mães, pais, pessoas com deficiência, de manterem essa chama acesa, de falarem mais do assunto, de não se calarem, porque esse movimento social, ele é um movimento de todo mundo, né? De toda a sociedade. E quanto mais a gente trouxer esse assunto à tona, mais chances de a gente pressionar para ter políticas nessa direção. Ainda percebo que estamos numa fase ainda na encruzilhada. A gente acha que ainda não começou a caminhar na direção, não. Eu acho que temos sim os insumos, mas ainda não sabemos aplicar. Mas eu não consigo ver exatamente uma aplicabilidade assim ostensiva e falar, não, estamos indo mesmo. Acho que a gente está ainda numa fase meio de decidir que caminho que a gente vai, sabe? Sim. Você passou, como é que foi assim, incluir teu filho, como é que foi? A mais velha, se foi tudo ok, por ela não ter nenhum espectro autista, enfim. Como que foi a tua vida, a tua experiência com ele, para inseri-lo na escola, enfim? No colégio era muito difícil e isso impactava na minha vida profissional, porque eu trabalhei em telemarketing, né, onde a saúde mental ela não existe. E era muito difícil para mim precisar me ausentar para cuidar do meu filho, para levar numa terapia ou para buscar na escola quando ele tinha uma crise. Então era muito difícil que a empresa entendesse esse meu lado e tinha até uma brincadeira, para ter uma ideia de como o assunto era menosprezado, tinha até uma brincadeira que, mas aqui a minha equipe, que tinha uma supervisora e a equipe, e nós ficávamos em três fileiras de posições de atendimento. E aí o pessoal falava, é impressionante como dessas 3 fileiras, todas as pessoas tomam remédio tarja preta. E eles achavam engraçado o fato de que todo mundo ali estava adoecendo por conta do trabalho. Então, era bem difícil. A empresa tinha uma política de
ter atendimento médico lá dentro, mas à medida em que você ia adoecendo, você era o primeiro a ser cortado no... E era muito difícil lidar com isso. E o telemarketing é uma profissão em que você se desgasta fisicamente, apesar de todo mundo falar que você está só sentado, mas não. A cabeça fica... E você possivelmente já sofre por antecipação, porque Sim. você vai ligar e talvez você não seja bem recebido. Sim. Nossa, não... tem isso também. Não é um trabalho fácil. E assim, nós tínhamos dificuldade para se alimentar, para ir ao banheiro. Então, para lidar com as pessoas no entorno e para lidar com as pessoas que estavam, os clientes que estavam no telefone. Então, é adoecedor, realmente. E eu acho que o primeiro momento em que eu senti que o trabalho me adoecia foi no telemarketing. Então, quando eu saí do telemarketing para fazer faxina, eu brincava e falei, gente, eu nunca vou dizer que eu tô curada da depressão, mas eu fazia força física, mas a minha cabeça estava muito melhor. E passou um tempo, eu conheci um monge, e ele me contou que eles meditavam lavando a louça, e que todos eles, sei lá, chama monastério, eles tinham as tarefas de limpar e que aquilo era importante, não só para manter o ambiente, mas para a saúde deles mental. E aí eu falei para ele, toca aqui, mano, porque porque eu sou dessas que o ato de lavar a louça, de estar em contato com a água, de você respirar, os meus posts, eles eram muitas vezes pensados enquanto eu estava limpando as casas das pessoas. Então... Era um momento de reflexão, era um momento né? de reflexão. Então... Mas também tinha as suas violências, também tinha os seus problemas, mas aí eu fui conseguindo entender como driblar essa questão da saúde mental no trabalho. Nessa fase do telemarketing, que o Panda tinha qual idade? Nessa época ele tinha entre 6 e 8 anos. Porque todo mundo todo mundo não. Tem sido recorrente para mim a pergunta se dona de casa tem burnout. E... Gente... Mas não tom assim... Porque a dona de casa não trabalha. Não trabalha, exatamente. Não tom de julgamento, né? E assim... Ela não é que ela não trabalha, só ela não é remunerada. É verdade. Não, trabalha-se muito. Trabalha pra caramba. Sem parar, né? Sim. Então, juntando exaustão tudo materna, isso que você passou, você ainda tinha um filho pequeno. Porque eles demandam muito, Sim. né? Assim, cada demanda a sua idade, né? Porque eu falo, quanto menorzinho demanda muito do nosso físico, depois vai demandando um pouco mais do nosso intelectual, né? Mas... a exaustão materna ela é muito subestimada. Fala, não, é frescura da mulher que só fica em casa. São muitas frentes, né, Sim. pra gente. E tem eu falo-se muito da gestão, né? Porque você tem que pensar, falar a cozinha. A cozinha me apavora, porque você fala assim, se nós vamos na terça-feira comer isso, eu preciso providenciar tal dia, se precisar temperar, precisa temperar com X tempo de antecedência, e se congelar, tem que considerar o tempo do descongelamento. Então, assim, você fala, nossa, é um começo, meio fim muito extenso e infinito, né? Infinito. Então, é muito... Você junta o trabalho, você junta o trabalho dentro da casa, o trabalho sendo mãe. Sim. E é muita pressão, é muito difícil de manter. Haja saúde. Eu quero saber aqui do nosso staff, se alguém tem alguma pergunta para eles, o que vocês gostariam de saber. Pensei tantas coisas. Então, faz favor. Manda pra cá. Abordei assim. Que a gente já tá mais ou menos encaminhando pro final, certo? São 7h15. Deixa eu ver o que mais que a gente pode trazer legal aqui. A gente corta essa parte, tá? Sim. A gente tá falando mães solos, mães atípicas, pessoas sem redes de apoio. Isso aqui, né? Que importante. Isso aqui é um ponto muito importante. E é pra você. Nem sempre a gente pode escolher parar, certo? Isso sim é um privilégio. Falar, vou parar para me recuperar, vou procurar ajuda. Então, o que você diria para uma pessoa que não tem essa opção de parar?
E ela tem todas essas frentes de trabalho que a gente falou aqui, né? Ela tem o trabalho dela, porque se ela parar, nem ela e nem a família vão ter o que comer amanhã. Então, ela não pode parar de ser mãe, e ela não pode parar de se preocupar com a casa, com, enfim, o sustento, baseado no que você passou. Conta pra gente, assim, o que você falaria pra essa pessoa hoje que não pode parar? Eu acho que não nos é dado a possibilidade de sofrer um burnout. Quando você é mulher, no meu caso, eu brinco que eu falo, eita, os marcadores estão todos ali. Há uma mulher preta que mora na periferia, uma mulher preta que mora na periferia e tem um filho com deficiência. E aí, quando eu vou poder me dar o luxo de falar, agora eu estou doente e vou cuidar de mim? Ninguém cuida de quem cuida. Então, é muito difícil pra gente. E aí, resta a opção de engolir o choro e seguir. Então, eu acho que se existissem políticas públicas que permitissem com que a gente tivesse um pouco mais de folga nessas questões, por exemplo, o horário de funcionamento das creches, que houvessem lavanderias populares, que houvessem restaurantes. Eu morava numa rua que tem um restaurante popular, que a comida é R$2, e eu percebia o quanto tinha de famílias que vão comer lá, e não necessariamente por conta da questão financeira, mas porque é uma folga dessa questão de se planejar para fazer a comida, dessa função. Então, eu percebo que se a gente pudesse delegar essas tarefas, porque eu, por exemplo, eu fui participante ativa da vida profissional de várias mulheres porque eu podia limpar a casa delas, e aí elas têm esse poder de ter tempo e de ter essa qualidade de vida. Para isso, eu não podia limpar a minha casa, porque eu estava lá 2 horas de busão, mais o metrô, mais a lotação para chegar até a minha casa. Chegando na minha casa, ter que ajudar a fazer lição, fazer isso, fazer aquilo. E aí, no meu dia de folga, óbvio que eu não queria limpar a minha casa. Então, a gente vai entendendo que para algumas pessoas é negado o direito de descansar ou de se cuidar. Então, eu acho que dizer para essas pessoas que tem que seguir, é difícil falar isso, porque é uma condição muito desigual e muito desumana para a gente. E se eu puder agregar alguma coisa aí, e você me corrige se eu estiver errada, que eu acho que uma das opções é a mudança. Por mais difícil e mais longe que ela esteja, mas tem que mirar nela e falar, eu vou fazer essa mudança. Porque até escutei uma frase que na época que eu passava pelo burnout fez todo o sentido, que era assim, você não pode se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Então, eu acho que também são momentos que pedem pra gente essa mudança, né? Você fala, opa, preciso ressignificar tudo, né? Talvez seja, eu preciso morar num lugar um pouco mais próximo para tirar a condução. Eu sei que tudo envolve consequências e talvez morar mais para lá seja mais caro, sim, mas talvez se eu conseguir um emprego mais para cá, né? Enfim, eu acho que são chamados para a gente rebalancear a vida. Eu me sinto até mal, às vezes, de ter passado por essas mudanças e ter alcançado lugares que eram tão inimagináveis para mim. E quando a gente estava falando até dessa questão de ser uma sobrevivente, eu falo, caraca, eu realizei todos os meus sonhos depois que isso aconteceu. Então, se eu tivesse partido naquela época, eu não teria conhecido outros lugares do mundo, eu não teria visto o show da minha banda favorita, eu não teria tido a minha filha. Então, mas eu consegui alcançar esses outros lugares. Então, eu consegui sair da periferia, eu consegui trabalhar em casa, eu consegui prover o estudo da minha filha, que hoje é formada. Ai, eu acho tão chique falar que minha filha é formada. Ai, eu tenho uma filha formada. Que eu não pude estudar, então ela conseguiu. E são ciclos mesmo que vão se
quebrando na minha família. Então, minha avó foi mãe adolescente, minha mãe foi mãe adolescente, eu fui mãe adolescente. Minha filha optou por estudar. É muito doido. É mérito seu Incrível, também. Então, Bela eu cheguei... E aí eu tenho que me lembrar sempre que eu sou o ponto fora da curva. Eu não posso falar para as pessoas, lá, a faxineira que conseguiu, você vai lá e se esforça. Não é assim que funciona. Então, é até doloroso para mim me usar de exemplo. Eu gosto de ser inspiração para as pessoas, mas nunca dizer para elas que elas vão chegar no mesmo lugar que eu cheguei, porque, o que eu vou falar para a menina que está fazendo faxina há 10 anos e não consegue ir para o Pernambuco ver a mãe dela? Então, é muito difícil me colocar no lugar de exemplo, mas que eu, pelo menos, seja uma inspiração para essas pessoas. Demais, demais. É uma história incrível. Não, uau, eu tô aqui. É. Se eu puder colocar mais um elemento aí, que é pedir ajuda, né? A gente tentativamente construir uma rede de apoio, por mais difícil que para algumas pessoas até possa ser, né? Mas pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é de coragem, né? É verdade. Tem que ter muita coragem de você admitir que você não dá conta, você não tá dando conta naquele momento, e assim, pedir para alguém de alguma forma te ajudar, né? Então acho que esse é o recado que eu queria dar. Assim, E os as bons pessoas... são a maioria, né? Porque a gente escuta muita tragédia, a gente... o erro é muito exaltado, né? Mas todas as vezes que me aconteceu alguma coisa, eu tive um amparo. Desde assim, o pneu furou, daí você fala, nossa, e agora? Tô sozinha. E aí a cabeça às vezes já imagina diversas coisas perigosas e, nossa, e não, foi tudo diferente. Eu tive apoio, me ajudaram, né? Então, assim, eu tô dando um exemplo pequeno, mas é só em caráter de exemplo mesmo, porque eu acredito mesmo que os bons são a maioria, só que os bons não ficam se vendendo na televisão e olha que ato bom que eu fiz. Então a gente acreditar também, né, no próximo. Eu tenho outra analogia que eu faço, que é, eu já fui parada no metrô diversas vezes porque a minha mochila estava aberta. Às vezes eu mexo, né, quando eu tô sentada. E sabe quantas vezes eu fui assaltada? Nenhuma. Então, assim, eu falo, olha, diversas pessoas já me avisaram que a mochila estava aberta. Então, isso corrobora o que eu trouxe aqui, que tem mais gente querendo o bem do que... Que a gente possa cultivar essas relações. Né? E eu acho que outra coisa super importante, além de pedir ajuda, eu tive muita dificuldade em pedir ajuda e com o tempo e com a minha história eu fui vendo o quanto era importante. Uma outra coisa é ter as pessoas que te amam por perto. Então, quando eu tentei suicídio, eu fui internada numa clínica psiquiátrica e absolutamente todos os dias eu tive visitas de familiares, de amigos e assim, era no meio da semana, à tarde, um horário horroroso e eu pensei, ninguém vai vir. E quando abriu, era muito doido, quando abriu o portão, ficava todo mundo olhando, parecia uns cachorrinhos abanando o rabo esperando. Quem vem, assim, né? quem vem. E aí era muito doido, porque toda vez que eu reconhecia alguém, eu começava a chorar. Eu chorei todos os dias, um mês, 40 dias que eu fiquei lá internada. Porque eu pensei, essas pessoas, elas estão dispondo do tempo delas para mostrar que elas se importam comigo, e isso dá toda a força que você precisa. Então foi muito importante. E foi amigo, foi família, foi um cara que eu tinha ficado trocentos anos. E o cara, eu tô preocupado com você. Eu falei, olha. Falei, gente, as pessoas. Porque eu falei pra psicóloga, eu falei, o problema é que ninguém gosta de mim. Eu sou um estorvo, eu sou uma pessoa que não consegue se cuidar sozinha. E aí, ela olhando as pessoas chegando e me abraçando e chorando, ela te odeia muito. Muito bom, né? E aí a gente vai cair na ficha, né? Orelha, Que legal. Vê, conta pra mim, fala pra mim, pra gente ir encerrando, o que você espera de um janeiro branco nesse ano de 2025? Eu sou uma pessoa que acredita. Então, devido a tudo que eu já passei, eu acredito muito e eu falo para as pessoas para que elas busquem ajuda. Eu ensino o caminho às vezes e eu acredito que as pessoas que elas têm a possibilidade de buscar uma saúde mental
um atendimento, um acolhimento. Então, eu acho que eu espero não só para janeiro, mas para o ano inteiro, que todas as pessoas elas busquem ajuda quando elas sentirem que precisa. Vale, vou até fazer o gancho, porque acho que vale a gente trazer isso, que janeiro é o mês que a gente faz os nossos novos planos, né? Sim. É simbólico, mas ele funciona, né? Ontem, quando a gente vira o ano, ontem e hoje, em teoria não muda nada, mas a gente se enche de novo de energia, de esperança. plano. Então, por isso que a gente finca o pé em janeiro para trazer essas reflexões. Sim. Porque quem não fez ainda é tempo de fazer. Toda hora é hora da gente mudar, né? Mas a gente aproveita esse momento que tá todo mundo reflexivo. Sim. E, enfim, planta as sementinhas que a gente quer plantar. Rô, o que você espera para Janeiro Branco nesse ano de 2025? Com certeza, sempre abrir-se para ajuda, e não é só ajuda terapêutica, ajuda dos amigos, da família, a autoajuda, né? E pegando esse gancho que você trouxe da lista, que a gente possa fazer uma lista de coisas que a gente quer ser, não só ter, mas ser, tipo, ser mais paciente, mais amoroso, cuidar mais da gente, né? Perdoar mais. A gente se culpa muito, às vezes faz muita autossabotagem. Então, que a gente possa também fazer nessa nossa listinha uma revisão de como a gente lida com a gente mesmo. Essa autoempatia é extremamente importante, porque é só assim, como eu falei no início, que a gente vai poder oferecer um coração mais tranquilo, mais sereno para o outro, né? Isso e a aí. saúde mental, que ela reverbere positivamente ao longo dos outros 11 meses aí. Obrigada por estar aqui, agradeço. pelo seu tempo, por dividir Valeu, eu toda que a sua agradeço. história, toda a sua bagagem. Você também. Você é uma inspiração. Uau. Eu te sigo, não é de hoje. Já eu até falei para a Let's, quando ela fez aqui a pauta, eu falei, ai, nossa, eu sigo ela, eu conheço a sua história há tanto tempo e eu sou fãzaça. A gente até não abordou aqui diversas partes da história, que é muito divertida. Porque aqui a gente está mais com esse foco mesmo da saúde mental. Mas foi muito rico. Agradeço mais uma vez a sua Obrigada, presença, a sua Bel. disponibilidade de estar aqui. Obrigada. Rô, fala pra gente onde que o pessoal te encontra. Ótimo. No Instagram, pode ser o @Rodrigo Credidio, onde vai ter acesso ao meu perfil, e eu posto geralmente conteúdos sobre o que a gente falou aqui, empatia, inclusão, diversidade. Tem o perfil da minha consultoria em acessibilidade, que é @goodbros, GOODBROS. E para temas relacionados à empatia, é uma outra @, que é o Oficina de Empatia, que inclusive é uma vivência de 3 horas de duração, onde a gente mescla neurociências e teatro, para justamente trazer a tônica da empatia num ambiente onde precisa trabalhar a saúde mental. Fica a dica aí. Sigam, pessoal. Conta pra gente como é que a gente te acha e quais são os projetos aí. Estou no LinkedIn, no Instagram, @faxinaboa. E queria falar do meu livro, que eu tenho uma biografia chamada Minha Vida Passada Limpo. Pegou? Pegou. E falar que eu também faço palestras. Então, todas essas informações estão disponíveis ali no meu perfil. Legal. Obrigada. E obrigada a você que está aqui com a gente, assistiu esse papo incrível. E esse é só um de todos os episódios dessa semana Viva Janeiro Branco. Te espero em todos, tá bom?